Olá, terceiro ano! Vamos lá começar a nossa aula de hoje. E aí, como vocês estão? Estão bem? Olha que bom, graças a Deus, né? Primeiro, qual é a primeira coisa que a gente faz na nossa aula, gente? Vocês já sabem? A gente fala com o Papai do Céu, né, terceiro ano? Então vamos lá? Feche os seus olhinhos, aonde você estiver, cruze suas mãozinhas e vamos falar com o Senhor, tá bom? Vamos lá! Querido Deus, nós queremos te agradecer por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso alimento. Nós queremos te agradecer pela nossa escola, pelos nossos professores e por todos os alunos. Senhor, fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, terceiro ano. E qual é a segunda coisa que a gente faz depois da oração? A gente relembra o versículo da semana, né, gente? Alguém lembra? Alguém sabe aí qual é o versículo da semana? Muito bem, olha, já estão espertos aí para o versículo. E vamos lá, qual é o versículo que nós estamos trabalhando durante essa semana? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde você está? Gênesis 3:9. Vamos repetir? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde você está? Gênesis 3:9. Gente, já vão começando a memorizar esses versículos, por isso que a gente pede todos os dias para você repetir, porque quando nós formos fazer a nossa prova, você vai ter que escrever versículo lá na sua prova. Então, o que você já tem que fazer? No seu caderninho aí de educação cristã, que já foi separado, já vai escrevendo os versículos, tá bom? Para você ir treinando e condicionar melhor. Essa é a ideia de entender o versículo e aprender o versículo, tá bom, terceiro ano? Agora nós vamos fazer a nossa chamadinha. Eu quero agradecer ao Gabriel Henrique, né, que colocou o nome dele lá no comentário, né, Gabriel? Já ganhou presença, viu, Gabriel? Parabéns! E vamos seguir com a nossa chamadinha. Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, tudo bem, Caio? Carla Andréa dos Santos, Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins, Letícia Penaforte, tudo bem, Letícia? Lucas Davi de Andrade, Manuela Cruz Noronha, tudo bem, Manuela? Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi da Silva, Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, Vinícius Caleb, Wellington Farias e a nossa querida Radassa de Carvalho, Radassa Thaís de Carvalho, né, gente? Estão todos presentes? Olha que bacana! E hoje, qual será a nossa aula, professora? Olha que interessante, a nossa aula será língua portuguesa. Olha que legal, aqui nós vamos falar sobre os antônimos. E aonde é que eu vou encontrar esta aula, professora? Lá no seu livro, volume 1, que nós já estamos usando, né? Eu imagino que todo mundo já tem o seu livro, que já está fazendo uso dele, inclusive já tem algumas atividades da aula passada. Mas você vai abrir o seu livro aqui na página 7, tá bom, terceiro ano? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na página 7, tá? É a primeira disciplina do nosso livro, Língua Portuguesa. Você vai abrir na página 7, onde nós vamos falar sobre os antônimos. Professor, o que é isso? Como é que acontece essa situação toda desses antônimos? Vamos ler aqui com a prof. O que são antônimos? Vejam aqui no nosso quadro. Os antônimos, gente, eles são palavras com sentidos opostos. Como assim, professora? São palavras que têm significados diferentes, né? Por exemplo, qual seria o antônimo de alegria? Se aqui na minha frase ela diz que são palavras com sentidos opostos, né? Com sentido oposto, com significados diferentes. Se eu tenho aqui a palavra alegria,
Então, eu posso imaginar que o antônimo da minha palavra seria o quê? Tristeza. Tem alguém triste aí porque não está vindo para a escola? Tem? Olha, eu também estou muito triste porque vocês não estão aqui. Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente, tá bom? E qual seria o antônimo da palavra baixo? Baixo seria alto, né? Alto. É sempre o contrário da palavra que é apresentada, tá, gente? E qual seria o antônimo da palavra difícil? É o quê? Alguém sabe? A palavra difícil, então o contrário dela seria o quê? Deixa eu apagar aqui. Seria fácil, né, gente? Seria fácil. Mas nós também temos algumas palavras que, ao acrescentar... Deixa eu só apagar aqui para nós podermos fazer um exemplo. Tem algumas palavras que, ao acrescentarmos o IN, que é o I e o N, ou o I e o M, ela também vai me dar o contrário dessa palavra, ela vai me dar o significado oposto, se eu acrescentar-lhes na frente da palavra. Por exemplo, nós temos inclusive aqui no nosso livro, você vai verificar, que tem a palavra visível. Visível. Se eu acrescento o IN aqui na frente do visível, como é que vai ficar esta palavra? Deixa eu usar um outro pincel para você ver como ficaria. Se eu acrescentar esse IN na frente da palavra, veja como é que vai ficar essa palavra, terceiro ano. Invisível. Invisível. Perceberam que eu acrescentei apenas o IN na frente da palavra visível e nós vimos ali o antônimo dela, né? O antônimo de visível é invisível. Mas nós temos também o IN com o M aqui. Perceberam que aqui é o N e aqui é o M? Se nós acrescentarmos o IN na frente da palavra possível, como é que vai ficar esta palavra? Preste atenção. Eu tenho a palavra possível e eu vou acrescentar o IN com o M, tá? Na frente da palavra vai ficar impossível. Impossível. O que foi que eu fiz? Eu só acrescentei o IN na frente do possível. E assim nós conseguimos descobrir quem é o antônimo da palavra possível. É impossível. Tá bom? Então, gente, o antônimo, geralmente não, ele é o contrário, ele é o oposto, ele é o significado diferente de outra palavra, tá bom? Como nós vimos aqui, são palavras com sentidos diferentes, são palavras com significado diferente. Esses são os antônimos. E a nossa atividade de hoje, ela é justamente sobre isso. Aí no seu livro, você vai ver aqui na página 7, tá bom? Que ele diz o seguinte: antônimos, leia este título. Esse título, você já está bem familiarizado com ele, porque é o título do poema que nós lemos na aula passada de língua portuguesa, né? E como eu sei que vocês leram todo o poema para poder resolver e responder a atividade, então vocês já estão bem familiarizados com esse tema. Qual é o tema que nós temos aqui? Sociedade dos Espiões Invisíveis. Aí ele diz aqui, nesse título, invisíveis, significa que os espiões vão. Aí você vai ver qual das alternativas é a correta, tá bom? Você vai verificar e vai ver qual das alternativas é a correta, tá? Aí na sequência nós temos também aqui um pouco da nossa atividade falando sobre os antônimos, tá?
que você vai o quê? Aqui na segunda questão diz assim: localize e sublinhe no texto as palavras insignificante e incompreensível. Você vai ler o texto e vai identificar essa palavra. A terceira diz: registre o significado dessas palavras. O que significa essas palavras? Você vai registrar aqui ao lado, tá bom, terceiro ano? Aqui na quarta diz: complete as frases com antônimos das palavras em destaque. Quais são as palavras que estão em destaque aqui, gente? Que está em negrito. Nós temos possível, suficiente e própria. Você vai completar usando o antônimo. Qual é o antônimo de possível? Eu até dei aqui no quadro, né? Seria impossível. Qual seria o antônimo de suficiente? Eu vou deixar para você descobrir. E de própria, você também vai descobrir, tá bom? Aqui na nossa próxima página, na página 8, nós temos aqui, olha, localize no caça-palavra o antônimo das palavras no quadro. Nós temos algumas palavras aqui no quadro. Você não vai localizar essas palavras, você vai localizar o antônimo delas, tá bom, terceiro ano? E na sequência, registre antônimos encontrados. Você vai fazer o registro do que você encontrou, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, tá, gente? De língua portuguesa, só são essas duas páginas. E agora eu queria apresentar para vocês o nosso roteiro de trabalho. Gente, eu vou só esclarecer alguns pontos aqui do nosso roteiro de trabalho, que já foi enviado para o seu pai. Com certeza você já tem ele em mãos para você já ir providenciando esse material, tá bom? O nosso primeiro trabalho aqui é de língua portuguesa. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o paradidático que vem lá na caixa de vocês. É esse aqui, tá, gente? O menino que queria ser árvore. Você vai fazer a leitura desse paradidático. Perceba que ele é bem fininho. Isso aqui você lê em 1 ou 2 dias. Você vai fazer a leitura e depois você vai criar uma história em quadrinho mediante o que você entendeu da leitura. Você já fez a leitura e conforme a leitura que você fez, você vai criar uma história em quadrinho. Você vai criar os personagens, você vai criar as falas e você vai fazer o seu trabalho dessa forma, criando uma história em quadrinho sobre o livro que você leu, ok? Isso é língua portuguesa. Aí nós vamos para a próxima, ciências. O que eu vou fazer de ciências? Aqui no nosso trabalho, ele está dizendo o quê? Para você fazer uma classificação dos animais vertebrados e invertebrados. Aqui nas orientações específicas eu já até coloquei, por exemplo, os animais vertebrados eles se dividem em 5 grupos, que são os mamíferos, ave, peixe, anfíbio e répteis. E os invertebrados eles se dividem em terrestres e aquáticos. O que você vai fazer? Você vai construir um álbum com as imagens desses animais. Você vai colocar lá os animais vertebrados. Por exemplo, você vai pegar o peixe. Você vai colocar 2 imagens em cada folha, vai colocar o nome do peixe, tá bom? Eu quero colocar também, você vai colocar os 5 grupos. Os mamíferos, você vai pegar 2 imagens de mamíferos, vai colocar o nome deles numa folha. Cada folha você vai colocar um grupo, tá bom? Isso é ciências junto com arte. Se você não quiser colocar imagem, você pode desenhar, tá? Ensino religioso, que seria o próximo. O ensino religioso será através das atividades, a avaliação vai acontecer através das atividades que a gente está enviando toda semana, tá bom, terceiro ano? Então, se organize, faça direitinho as atividades, tá? Agora, na disciplina de História e Geografia, o que você vai fazer? Aqui diz o seguinte, na orientação específica. O título é Formação das Cidades. A orientação específica, confeccionar um álbum com imagens de diferentes tipos de moradia. É o que a gente está vendo lá no nosso conteúdo de História. E desenhar o mapa do Brasil. O mapa do Brasil já vem geografia. E destacar a região que surgiu as primeiras cidades no Brasil. Gente, está aqui o modelo de como você vai fazer o trabalho. Aqui vem a capa, a contracapa, e você vai desenhar, você vai pesquisar, desenha o mapa, depois você vai pesquisar qual foi a região que surgiram as primeiras cidades, as primeiras moradias, você vai destacar lá embaixo, você vai escrever a região, eu não vou falar aqui o nome, a região X, foi a região onde surgiram as primeiras cidades no Brasil, com a chegada dos portugueses, tá bom?
E no primeiro álbum você vai fazer o quê? Você vai tirar foto, não tirar fotos, você vai imprimir, você vai pesquisar, vai imprimir e pegar fotos de moradias diferentes, de casas diferentes, tá bom? O próximo, matemática. Você vai construir um ábaco. O que é isso, professora? Você está vendo o que é um ábaco, que está lá no seu livro, você talvez não tenha visto ele no material, mas ele é assim, olha. Ele é dessa forma, sendo que você vai usar o quê? Como está pedindo aqui, materiais reciclados. Você vai usar a ordem da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Somente, só até a unidade de milhar. Vai ter uma superfície. Isso seu papai, sua mamãe vai te ajudar a fazer. Você vai ter uma superfície onde vai colocar os palitos. Você pode usar aquelas tampinhas de garrafa PET, fura a tampinha ao meio, coloca no palito, representando, tá bom? Sendo que tem que ter as ordens, tá bom? As 4 ordens que eu peço aqui, que é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Esse é o nosso roteiro de trabalho, tá bom, gente? E lembrando que todos os trabalhos valem 10 pontos, então caprichem no seu trabalho, tá bom? A entrega está tudo no cronograma que foi enviado para o papai ou para a mamãe, que tem lá no grupo e que tem aqui na escola também disponível para você pegar, tá bom? Nossa aula de hoje encerra por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima, tá, terceiro ano? Hello, students! Tudo bem com vocês? Ah, que bom! Eu espero que esteja ótimo, né? Nice, good, wonderful. Vamos a mais uma aula de inglês. Então, pegue o seu lápis, pegue o seu caderno e pegue o seu livro, tá bom? Nós vamos abrir hoje o nosso livro nas páginas 6, 7 e 8. E depois, logo em seguida, nós vamos também destacar algumas figurinhas que estão lá na página 146 do seu livro, tá bom? Se você quiser já ir, dá uma pausa aí nesse vídeo, tá bom? E aí você vai destacar e já vai preparar, colocar na beira da sua mesa, onde você estiver, que é já para você já ir utilizando, tá bom? E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a family. Será que você consegue identificar quem é quem aqui? Vamos lá identificar rapidinho? Nós temos aqui, ó, o avô, a avó, a mãe, o pai, a tia, o tio. Aqui embaixo nós temos o irmão, a irmã e o primo aqui, ó, tá bom? Vamos aprender o nome deles em inglês? Vamos lá, então. A vovó, existem 2 maneiras de falar, tá bom? A primeira é grandmother. Observe que o finalzinho se escreve a palavrinha mother. Mother. Então, eu vou só acrescentar aqui, ó, grand e depois a palavrinha mother. Grandmother é a avó, mas eu também posso chamar ela de grandma. Grandma, grandmother, grandma. E aqui também o avô. Eu vou também escrever primeiro grand e depois a palavrinha father. Então vai ficar grandfather. Mas você também pode usar dessa seguinte maneira: grandpa, grandpa, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, grandfather, grandpa. Aqui na mamãe e no papai, mãe, mother, mother. Aqui eu tenho a terminação com TH. Então isso quer dizer que eu preciso encostar a minha língua no meu dente superior. The, mother, mother. E eu tenho também o father, ó, father, também com TH. Eu vou encostar a minha língua no meu dente superior. Father, father, mother, father. E embaixo eu tenho o irmão, o filho e a filha, tá bom? Son,
termina com a letrinha N, então não vai ser labial, tá? Não vai encostar os lábios, ó. Son, son. E a filha, daughter, daughter, filho e filha. Mas eles também podem ser irmão, brother, brother, e também pode ser irmã. Como é irmã? Sister. Muito bem. E quem aí gosta de brincar com o primo, com a prima? E eu tenho também a palavrinha cousin, tá? A palavrinha cousin quer dizer primo ou prima, tá bom? Tanto menina quanto menino, eu vou chamar de cousin, tá bom? Cousin, igual professor, em inglês. Teacher, professora. Teacher, professor, tá bom? Agora você vai pegar o seu caderno e você vai copiar da página do seu livro, página 6, tá bom? Essa família que está aí. Você vai copiar no seu caderno e ao lado você vai colocar em português. Escreva primeiro em inglês, do jeito que está no seu livro, e logo em seguida você vai passar um tracinho ou 2 pontos e você vai escrever em português, tá bom? E logo em seguida nós vamos estar fazendo também a nossa atividade de hoje. E a nossa atividade de hoje está no nosso livro de língua inglesa, nas páginas 6, 7 e 8. E não esqueça, você também irá utilizar o adicional da página 146, tá bom? Você vai tirar, você vai destacar e nós vamos usar nas nossas páginas, tá bom? Ó, acompanhe a atividade que vai estar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? E aí qualquer dúvida que você tiver, você pede para o seu papai ou para sua mamãe enviar uma mensagem, tá bom? Ou então você mesmo pode fazer isso, tá? E assim que a teacher visualizar, a teacher vai responder e explicar direitinho a sua dúvida que ficou por ali, tá bom? Então, ó, a nossa aula fica por aqui. Hoje, ó, kiss kiss for you e até a próxima aula.